Boa tarde, crianças. Hoje é quinta-feira e vamos estudar um pouco sobre como agir em caso de acidentes domésticos. Então, este é o livro de projetos integradores e vocês estão estudando a unidade de segurança em nossa moradia. Gente, desde o início desse projeto que eu iniciei falando das estimativas, de acidentes com crianças. Então, gente, muitos desses acidentes, eles são provocados, certo? Por diversos motivos. Então, os mais frequentes são queda, queimadura, acidentes no trânsito, intoxicação, sufocação, entre outros. Então, existem muitas maneiras que deve ser feita para evitar esses acidentes. Aqui na atividade de hoje, na etapa 2 desse projeto, vai orientar como agir em caso de acidentes domésticos. Então, na página 47, que é essa página aqui que eu estou, vocês vão fazer, certo, um rascunho numa folha à parte, numa folha de papel. Vocês podem fazer tanto em papel cartão, certo, ou em cartolina. Podem usar canetinhas, livros. E vocês podem usar o celular, certo? Com acesso à internet, computadores. Gente, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um rascunho, certo? Com informações sobre acidentes domésticos. Vocês vão pesquisar sobre acidentes domésticos com esses 3 critérios: tipos de acidente, o que fazer e como prevenir, certo? É importante, gente, vocês pesquisarem pelo menos uns 3 tipos, certo, de acidentes, como fazer, no caso, se acontecer esse acidente, e como prevenir, certo? Eu quero falar um pouco sobre a prevenção e como agir, certo, no caso de acidentes domésticos. Eu fiz aqui 3 tipos de acidentes domésticos, queimaduras, quedas e cortes, certo? No caso esse aqui é o meu rascunho, certo? Eu pesquisei e fiz aqui 3 exemplos, certo? De como vocês podem fazer a pesquisa de vocês. Então, aqui, eu pesquisei 3 tipos de acidentes. Coloca aqui os tipos de acidente. E aqui, eu coloquei o que fazer no caso, se acontecer esses acidentes. Queimaduras. O que fazer? Lave o local com água fria, certo? Como prevenir? Evite situações de risco, Então, evitem manusear objetos, vasilhas com água fervendo, ficar próximo de fogo, no fogão em casa, ficar distante. Se vocês pretendem fazer algo para comer, mas sempre com a orientação de um adulto, que um adulto fique próximo para orientar, certo? Não pegar em objetos que estejam, que saiu do fogo, certo? Sempre deixar esfriar. Não ficar manuseando objetos que podem inflamar e provocar uma chama, certo? No caso do fósforo. Então, essas são algumas maneiras de prevenir, de evitar esse acidente com queimaduras, tá bom? Agora aqui é
Quedas. O que fazer em caso de quedas? Primeiramente, se acontecer, avisar logo a um adulto. Depois, o adulto vai analisar a gravidade e, em casos graves, deve ser chamada a emergência de imediatamente, tá bom? Se for um acidente leve, uma queda leve, pegar o gelo, né, envolvido com um pano, envolvido com qualquer pano de algodão ou tecido e colocar no local, né, para tentar amenizar. Mas em casos graves, com fraturas expostas ou acidentes que ferem, tem que chamar a emergência, tá bom? Em caso de perfuração, tem que chamar a emergência. Como evitar? Então, esses acidentes com quedas geralmente são em parques de diversão, né? Quando a criança está se divertindo, né? Porque ela intensifica a brincadeira, corre mais, se expõe mais, né? Tem algumas atitudes que podem acontecer acidentes. Então, brincar em locais seguros, né? Em primeiro lugar, evitar ficar em lugares altos, né? Em locais muito altos, evitar manobras arriscadas, né? Que ofereça risco à vida da criança. Então, essas são algumas maneiras que pode ser evitado esse tipo de acidente, né? A queda. Outra aqui que eu pesquisei são a questão dos cortes, né? Que é um tipo de acidente, cortes. O que fazer? Lave bem o local com água e sabão. Também pode usar soro, né? O soro fisiológico. Depois pressiona o local com uma toalha e, obviamente, chamar um adulto, né? Para socorrer e analisar a situação, né? A gravidade do corte. Então, aqui, como prevenir? Evitar manuseios de objetos cortantes. Por quê? Porque o corte é ocasionado por esses objetos, né, perfurantes. Então, evitar manuseio com vidro que quebrou, com facas, né, objetos pontiagudos. Por quê? Porque esses objetos, eles geralmente, né, é no manuseio que acontece o acidente, tá bom? Então, deixe isso para um adulto. O adulto tem mais prática no manuseio desses objetos, tá bom, crianças? Então, vocês, esses tipos de acidente aqui, essa minha pesquisa foi feito apenas para demonstrar, para fazer uma demonstração de como vocês podem fazer o de vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. É importante, gente, no caso desses acidentes, sempre procurar um adulto, certo? Sempre em caso de acidentes domésticos, procurar um adulto para que possam prestar ajuda, tá certo? Socorrer em casos de acidente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e tchau, tchau.